Oi pessoal, então agora a gente vai fazer o exercício 2 aqui da página 102, livro 1B. Ele fala o seguinte: dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde a uma substância covalente polar, uma covalente apolar e uma iônica. Então, na letra A, ele dá N2. O N2, ele é N, tripla N, né? Como são o mesmo elemento, então aqui ficaria uma covalente apolar. Então já não pode ser aí a alternativa A, porque ele quer que a gente comece com uma covalente polar aí. Na letra B, ele colocou o CCl4 começando. O CCl4, ele vai ter essa estruturação, aonde o átomo central é o carbono. Esse carbono, ele vai ter 4 nuvens eletrônicas. E ele vai ter 4 átomos iguais. Pelo fato do valor 4 nuvens ser igual a 4 átomos iguais, significa que ela também é covalente apolar. Então também não pode ser aí a alternativa B. Na alternativa C, a gente tem lá o H2SO4, né? Eu já fiz em aulas anteriores, né? Quem já assistiu aí sabe que o H tá ligado com O, que vai estar ligado com o S, que tá ligado aí por uma dativa com O, outra dativa com O, outro O e outro H. Então ele tem essa estruturação, certo? Bem, o S, ele é o átomo central, né? Então o átomo central é o enxofre. Ele vai ter 4 nuvens e 4 átomos iguais. Se fosse por ele, por essa situação aqui, ó. Se fosse por essa situação aqui, ó, ela seria covalente apolar. Mas o que acontece é que ela tem mais 2 centros, né? Que são em cada O, que está ligado com os Hs. E aí, essa relação de átomo central, né? Vai dar que são aqui os oxigênios. E esses oxigênios vão ter 4 nuvens. E 2 átomos iguais. Bem, significa aí, pelo fato de ser diferente, essa região e essa região fica covalente polar. Então, por enquanto, é a nossa alternativa C. Aí, continuando a alternativa, ele deu o N2, né, que é covalente apolar, então a gente está no caminho certo. E, por último, ele deu aí a substância MgCl. Bem, o Mg é um metal, né? E o Cl é um ametal. Então, a gente fica aqui com uma situação iônica. Então, para o exercício 2 da alternativa C. Exercício 3.
No exercício 3 ele fala o seguinte: o carvão e os derivados do petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para maquinários industriais. A queima desses combustíveis libera grande quantidade de gás carbônico como produto. Em relação ao gás carbônico, são feitas as seguintes alternativas. Bem, o gás carbônico é o CO2, né? E ele está se ligando aí através do carbono, dessa maneira, junto com os oxigênios. E aí ele tem átomo central, o carbono, ele tem duas nuvens, e dois átomos ligados. Como são iguais, significa que a situação aqui é de covalente apolar. E o fato de ter duas nuvens e dois átomos ligados, ele tem uma geometria linear. E aí ele fala aí na primeira, é um composto covalente de geometria molecular linear. Então a primeira tá certa. A segunda apresenta geometria molecular angular e ligações triplas. Bem, a gente já viu que são ligações duplas e ele não é angular. Por possuir um átomo de oxigênio ligado a um átomo de carbono. Não, tá errado. 3. É um composto apolar, como a gente já viu. Então, a 2 está errada e a 3 ela está certa. Exercício 4. Ele fala o seguinte: as ligações covalentes podem ser classificadas em dois tipos, ligações covalentes polares e ligações covalentes apolares. Observando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, somos capazes de verificar se uma molécula será polar ou apolar. Com base nisso, assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares. Então, na letra A, ele colocou HCl, já está indo tudo errado nessa alternativa, né? Porque H ligado com Cl é covalente polar, né? Covalente polar, né? Aqui vai ficar o polo negativo e aqui vai ficar o polo positivo por conta da diferença da eletronegatividade. Vamos para a letra B. Na letra B ele colocou Cl2. Aí é Cl ligado com Cl, né? Então aqui é covalente apolar. Continuando, ele colocou o NH3. Bem, o NH3 não é uma situação boa, né? Porque é o N com três hidrogênios ligados, né? Então, aqui a gente vai ter 4 nuvens no central. 3 átomos iguais. Então, aqui vai ficar com uma situação de covalente polar. Já também não é a alternativa B. Na alternativa C, ele deu o Cl2, que a gente já viu, né? O Cl2 já está ok, a gente viu aqui em cima. Ele deu o CCl4, a gente viu na folha anterior aí que o CCl4, ele também é apolar, né? Covalente apolar. E por último ele deu aí o CO2 que a gente acabou de ver aqui em cima, que também é uma covalente apolar. Então já facilitou bastante aí a nossa vida. Na alternativa D, só para ficar bem claro, começou bem com 2 compostos apolares, mas ele colocou o H2SO4, que a gente acabou de ver de novo aí, que ele também é um composto polar na sua situação. Tudo bem, gente? Então esses daí foram os nossos
exercícios para a aula de hoje. Até a próxima!